Eu já estava falando com os caras aqui. Faz o que você quiser, analisa à vontade, mas o resultado final do jogo teve participação efetiva daquele que é, para mim, e eu já falo isso há muito tempo aqui, dos piores quadros da arbitragem brasileira. Ai, mas ele ostenta o escudo da FIFA. Que se lasque. Ele, o escudo e a FIFA. Ele é péssimo dos péssimos. E eu venho dizendo aqui, há muito tempo, desde aquele jogo lá com o Atlético contra o Flamengo no Maracanã, que ninguém viu o lance, ninguém viu a bola entrar, o VAR não viu, o pessoal que estava atrás do gol não viu, o goleiro não viu, ninguém. Só ele viu, ele foi lá e bancou, né? Aí ele bancou, porque o VAR não deu nenhuma imagem conclusiva para ele no Maracanã. Como a banca paga e recebe, lá atrás riu quem está chorando hoje. Aí ontem, o mesmo VAR mostrou para ele 1, 2, 3, 4, 5, 200 câmeras de vários ângulos e ele viu falta. Ele viu falta do Matheus Pereira. Só que a caceta da falta não aconteceu. Não houve falta. O Matheus Pereira não acerta a bola, não acerta o Zé Rafael, experiente que é, o Zé Rafael se joga. O Zé Rafael dobra a perna. Assim como o Guilherme dobrou a perna no lance em que esse sujeito aí, esse péssimo dos péssimos, o Wilton Pereira Sampaio, mete um cartão e tira o Kaique do jogo que vem. Aí divide uma bola. O Neymar com o Romero, ele não dá cartão. E o Neymar ainda salta o Romero e meio que tenta acertar o Romero. Não tem cartão para o Neymar. Mas quando o Romero fez falta no Neymar, cartão para o Romero. Aí ele deu cartão para o Christian. Uma falta de jogo. Ele deu para o Christian. Ele tira numa tacada, em 3 tacadas, 3 jogadores do Cruzeiro para o próximo jogo. Aí ele vê falta no lance que não aconteceu. Logo, ele teve participação no resultado do jogo ontem. Foi uma vitória surpreendente do Santos para cima do Cruzeiro. Zebra! O time do Santos é horrível. Respeito à instituição, respeito o talento do Neymar, respeito que o Guilherme fez um bom jogo, respeito o gol do Cavadinha, foi um belo gol do Cavadinha. Respeito. Só que não respeito a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que é dos piores, se não pior, na minha opinião, dos piores, se não pior, do quadro de arbitragem da CBF. Eu quero falar dos aspectos táticos, eu quero falar dos aspectos técnicos. Fica à vontade, porque o Wilton Pereira Sampaio prejudicou o Cruzeiro ontem. Boa tarde. Boa tarde, HG. Mas dá pra falar dos dois, né? Cara, o jogo tá afetado, né, pela arbitragem. Esse jogo do Cruzeiro, pra mim, tá afetado pela arbitragem. E tá todo mundo falando muito do lance do Matheus Pereira, que usando o mesmo critério da arbitragem, se foi falta no lance do Rafael, pra mim teria sido pênalti. O Jardim fala disso. Pra mim teria sido pênalti no lance do Christian e do Kaique. Só que pra mim nenhum dos 3 lances, na verdade, foram faltosos, tá? Mas pra mim, o cerne da questão tá na não expulsão do Cavadinho aos 7 minutos do segundo tempo. Você falou. O Romero faz uma falta pra mim de cartão amarelo pra cima do Neymar. A do Christian, pra mim, eu já não concordo. E do Christian e do Kaique também de cartão amarelo, não. Mas, vamos lá. O Santos está aos 7 minutos do segundo tempo, perdendo por 1-0 pro Cruzeiro, jogando no Mineirão. E o Cavadinho já tinha o cartão amarelo. Lembrando que Cavadinho foi o jogador que fez o segundo gol do Santos, lá no finalzinho. O Cavadinho, ele deu assistência para o primeiro gol também. Você entende, cara? Duas coisas. Porque pra mim, esse é o lance capital que, de fato, interfere na partida. Sim. Alguém vai falar, pô, mas é um gol anulado, tá? Mas nós estamos falando de um jogador que fez o gol, deu assistência e que aos 7 minutos, repetindo, aos 7 minutos, ele dá uma gravata no Matheus Pereira. Esse lance está muito claro no jogo. E o Matheus Pereira se irrita profundamente, porque dentro do critério, o Neymar, ele dribla o Christian, ele passa do Christian, o Christian deixa aquele pé na canela, e uma falta que a gente vê no jogo, assim, super comum. E foi, salvo engano, a primeira falta do Christian no jogo. Ele dá o cartão amarelo. Cara, esse lance, o Matheus Pereira, ele estava carregando a bola. Eu não sei o que ia virar, mas era o famoso ataque promissor. Sim. Tá? Era o ataque promissor. E ele não adverte com o amarelo. Enfim, e aí o Cavadinho acaba fazendo gol, dando assistência. Então, a arbitragem, de fato, principalmente para mim, por esse lance, acaba afetando a partida. Dito isso, é mais um lance, é mais um jogo em que o Cruzeiro toma virada. O Cruzeiro foi superior ao Santos no primeiro tempo, fez 1-0. Até os 15 minutos, até os 16, quando acontece o gol do Santos, nada tinha acontecido no jogo. E o Cruzeiro sofre a virada, assim como foi contra o Ceará, em um segundo gol também, que o Cruzeiro está atacando e aí é surpreendido pelo adversário. Então,
colocada a arbitragem, que foi prejudicial, afetou, mudou o resultado da partida, eu também me sinto à vontade para falar a respeito do Cruzeiro, que sofre um gol, onde não marca bem, enfim. Então, dá para se falar, não precisa desse radicalismo de observarmos o jogo apenas pelo aspecto da arbitragem. É possível se fazer os dois exercícios. Então, mas é totalmente, Valor, eu compreendo quando o HG fala isso, boa tarde para todo mundo, estamos poluídos totalmente pela questão da arbitragem. E condicionados. O nosso comentário, ele está condicionado. Se você vai fazer uma análise de um contexto geral do jogo, ainda mais quando você traz esse elemento que ele é importantíssimo. A questão do Cabadeiro, que poderia ter sido expulso aos 7 minutos do segundo tempo, por receber o segundo cartão amarelo, e ele tem participação. O jogo estava 1-0 para o Cruzeiro. Perfeito. O jogo estava 1-0 para o Cruzeiro. Ele participa do primeiro gol e ele faz o segundo gol. Ele dá assistência para o primeiro gol e faz o segundo gol. O cara que era para ter sido expulso tranquilamente com o segundo amarelo por causa da contenção no Matheus Pereira e não é expulso. Então, a partir disso, vamos lá, o jogo já fica poluído. O nosso comentário já fica poluído com a questão da arbitragem. Não tem como eu separar uma coisa da outra. É claro, eu posso falar, eu acho que fisicamente o Cruzeiro está sentindo. Ok, eu acredito nisso. Acho que o Leonardo Jardim esticou o máximo de cada um dos atletas para substituições foram demoradas. Aconteceu isso no jogo contra o Ceará, aconteceu isso no jogo contra o Botafogo, aconteceu isso no jogo... Mas o que muda a direção do jogo é a arbitragem. Agora, o jogo, o resultado, aí o fio é a arbitragem. Outras questões, eu acho que a gente vai falar sobre esses temas, não só hoje, mas durante a semana. O Cruzeiro precisa ser mais ativo no mercado, precisa buscar reforço. Esses temas a gente vai falar, mas se eu vou apontar o resultado do jogo, Santos 2, Cruzeiro 1, aí eu tenho que falar do Wilton. Aí eu tenho que falar do VAR. Gente, o lance, mais uma vez, eu já falei isso 1 milhão de vezes, e se a gente criar os donos da bola, arbitragem, eu vou falar isso novamente, o slow faz o VAR errar. E o VAR, que vai condicionado a acompanhar slow, ele vai achar falta em todos os lances. Aí o VAR, senhor VAR, se você achou falta no lance do Matheus Pereira, que para mim não foi o lance do Matheus Pereira com o Zé Rafael, não foi. Você também deveria ter olhado também nos 2 lances de dentro da área do Cruzeiro. Então aí é o formato que cada árbitro tem que olhar, não só para separados, Cruzeiro e Santos. Você tem que ser direto. A análise tem que ser feita para os 2 lados. Se você tem peso para o Cruzeiro, tem que ter peso também para o Santos. E, de verdade, mais uma vez reforço, a arbitragem vergonhosa, VAR vergonhoso, e a arbitragem, num contexto geral, no futebol brasileiro, é péssima. É de ruim para péssima. Eu quero ouvir o Galante, quero ouvir o Thiago Fernandes, mas não adianta ficar mandando mensagenzinha, contra o CRB, Eu falei aqui que deveria voltar. Então não adianta falar, não, mas 2 pesos, 2 medidas, não. Ou 1 peso e 1 medida, não. Quanto o CRB, houve invasão, deveria voltar, porque naquele lance o Vidalba tem vantagem. Então me ajuda aí. Não tenta, que aqui não vai. Né? Uma questão de justiça. Falamos aqui contra o CRB e ontem estamos falando de novo. Só que ontem, um absurdo só ele ter visto aquela falta ali. Quer dizer, outros viram, né? Principalmente quem torce contra o Cruzeiro, obviamente. Viu também, estou falando entre torcedores, né? Mas não teve nada no lance para ele anular o gol, nada. E um gol ali, naquelas circunstâncias, muda a configuração do jogo. Porque o Santos vai tentar, por exemplo, empatar o jogo, vai dar mais espaço. E é exatamente a forma que o Cruzeiro gosta de jogar, com o adversário dando espaço. Então me ajuda aí, né? Fala que não teve nada disso. Então, a banca paga e recebe. Sim, a banca paga e recebe. Né? Mas nesse caso de ontem aí, ela recebeu demais, né? 3 amarelos e um gol anulado, se arrebenta com o Cruzeiro. No jogo da semana que vem contra o Mirassol e no jogo de ontem, quando você anulou um gol legal que poderia dar a vitória ao Cruzeiro. Isso é o Wilton Pereira Sampaio. E tem malandro que bate palma pra ele. Mas ostenta o escudo da FIFA. Dane-se ele, a FIFA o escudo. Jogamos contra 12, né? O árbitro e mais o time do Santos. Eu acho que com respeito. Ceará nós jogamos mal. O CRB não conseguimos, mas hoje jogamos contra 12 aí foi difícil. Você vir aqui jogar, o Wilton pra mim um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível, na dúvida. E outra,
Será que a gente está preparado para jogar, para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil, do alto nível? O árbitro ter medo de marcar as coisas. Respeito muito o Wilton, mas o que ele fez hoje, com todo respeito, foi difícil. Perdemos, tivemos atenção nos gols, isso justifica. Mas o Wilton hoje, irreconhecível, assim, pela qualidade que ele tem, pelo nível que ele apita, ele deixasse levar de um nível muito baixo que ele apitou hoje. E se o Cruzeiro não for na CBF, lá ainda vão punir o Cássio pelas declarações. Ô, HG, o Cássio foi perfeito, né? Não foi não. Foi perfeito. Ele falar que o Wilton é irreconhecível? Não. O Wilton fez o que ele sempre faz. É isso. Não tem nada de irreconhecível, não. Eu não O Wilton acho. foi Eu o tô que ele com o Cássio. sempre foi. Eu sigo Ele com o é Cássio. horrível, é horroroso. Não, isso aí você me desculpa Eu até te sigo interferir. com o Cássio. Não tem Mas problema não, pode interromper à Ah, vontade. irreconhecível. Aí o Mas Cássio mandou mal. o Cássio foi perfeito pra mim. Perfeito na declaração dele. Ontem, o melhor jogador do Santos se chama Wilton Pereira Sampaio. Muita gente vai falar que foi o Guilherme. Mas eu discordo. Eu acho que o melhor jogador do Santos na partida de ontem foi o senhor Wilton Pereira Sampaio, que tomou uma decisão absurda. O lance do gol anulado do Caio Jorge, na suposta falta do Matheus Pereira, é um absurdo, é um escárnio, é uma vergonha. No nosso futebol, isso ainda é marcado. Isso em qualquer outra liga, qualquer outro lugar, qualquer outra parte do mundo, não seria marcado. Aliás, no nosso continente, está acontecendo um jogo de campeonato argentino, que eu faço duras críticas ao nível do campeonato. Isso não é marcado. Libertadores não é marcado. O Valu e o Elton falaram muito bem isso hoje, quando estavam falando sobre um lance que acho que se referia ao Atlético, Isso. lá no Band News na área. Mas para mim cabe também para esse lance do Matheus Pereira. Isso não é falta. É contato natural de jogo. Só no continente, só no nosso campeonato que é no falta. mundo, eu acho, me arrisco a dizer que no mundo, das isso aí. principais ligas. Só Né? no Brasil. Quando eu acompanho a Liga do Vietnã, por exemplo. Ah, não? Mas das principais ligas, Não sei que é. nem pensar. Das principais ligas no mundo, isso não é falta. Isso não cabe. Então, ontem o melhor jogador do Santos se chama Wilton Pereira Sampaio. Não dá pra falar que foi o Guilherme, por mais que tenha acertado o domínio e feito gol. Não dá pra falar que foi o Cavaleiro, por mais que tenha feito gol e dado uma assistência. O Guilherme também deu uma assistência. Não dá, porque ontem a arbitragem interferiu. O Cruzeiro tem problemas, isso é óbvio, isso é nítido. Todos os times têm problemas. O Flamengo, que é o líder do campeonato, não tem um futebol perfeito. Todos os times do nosso futebol hoje, eles têm problemas. Mas o principal problema do jogo de ontem foi a arbitragem. Eu não posso fechar os olhos para isso. Não fosse a anulação indevida para mim do gol do Caio Jorge, o Santos nem sequer chegaria com a possibilidade para mim de fazer o segundo gol. Isso porque é natural que o Santos, naquele momento, tivesse um abalo emocional por causa do gol marcado pelo Caio Jorge. O jogo estava 1-0, o Santos empata, beleza, até aí tudo ok. Ainda existem outros problemas da arbitragem, como a não expulsão do Cavaleiro, enfim. Mas até aí tudo ok. O Cruzeiro faz o segundo gol, volta a ficar à frente do marcador, e aí, isso 2 minutos após o gol do Santos, e aí a arbitragem decide anular um gol de forma ridícula. Então, ontem, para mim, o nome do jogo foi o Wilton Pereira Sampaio. Ele é o grande responsável pelo que aconteceu ontem. Ele é o grande responsável pela vitória do Santos.